Paz do Senhor, espero que todos sejam bem, fortalecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quero deixar uma mensagem para você nesse momento, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 20. A palavra de Deus diz assim: portanto Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito, e porque as parteiras temeram a Deus, e Ele lhes constituiu família. Amados irmãos, nós vemos que aqui nas Sagradas Escrituras diz que a nação de Israel cresceu e se fortaleceu muito. Ali havia pessoas fundamentais que ajudaram o crescimento desta nação, como duas mulheres chamadas Sifrá e Puá, que exercia o papel de parteiras naquela época. Naquela época, o rei do Egito colocou um decreto para que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem mortos. Porém, aquelas parteiras, Sifrá e Puá, temeram a Deus e não obedeceram aquele decreto. Aquelas mulheres sabiam que era melhor obedecer a Deus do que os homens. Aquelas mulheres estavam dentro de uma promessa, aquelas mulheres estavam dentro de um plano divino, e aquelas mulheres não iam interromper ou tentar parar a obra que o Senhor prometeu a Abraão. Muitos homens da Bíblia aqui são mencionados, como Abraão, Moisés, Josué, Davi, os heróis da fé, Paulo, Pedro e assim por diante. Mas aqui Deus faz questão de lembrar de duas mulheres que ajudaram no crescimento da nação de Israel, Sifrá e Puá. E por elas ajudarem nesse crescimento, o texto diz que Deus fez bem a ela. Mas um dos motivos para que a nação crescesse, fortalecesse e Deus lembrasse dela era o temor a Deus. O temor a Deus nos aproxima de Deus. O temor a Deus é um tesouro. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos dá mais intimidade com Deus, faz a gente conhecer um pouco mais a Deus. Por isso, às vezes acontece algumas situações de muitos nomes serem lembrados por aí. Grandes nomes, grandes pregadores, mas Deus não se esqueceu daquele que faz os trabalhos também nos bastidores. O seu papel na casa de Deus é fundamental, é importante. Continue temendo a Deus, continue fazendo com alegria sobre o seu ministério. Tenha temor a Deus e Deus fará bem a você. Amém? Ajude cada vez mais e mais o reino de Deus a crescer. Seja como Sifrá e Puá, temente a Deus, e Deus irá fazer bem a você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.